encuentro com a paz do Senhor, a todos os que caminham aqui no centro, também as pessoas, comerciantes, que Deus abençoe a todos. A palavra do Senhor diz que o Senhor, tendo comissionado os seus discípulos, enviou eles para ir e pregar o Evangelho na cidade ou na casa, ou na cidade onde eles forem, que eles deixassem a paz. Se a casa for digna, a paz chegará nessa casa, ou se a cidade também. Mas se não receberem essa paz voltará para vós, disse Jesus. Então nós deixamos a paz do Senhor, sim, e queremos compartilhar a palavra de vida que pode salvar o homem. Essa palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23. E estando ele, quem? Jesus, em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Glória a Deus. Passou a Páscoa. Jesus passou no período da Páscoa por Jerusalém. Durante a festa, muitos vendo sinais. E sinais? Os sinais que Jesus fazia: curava enfermos, limpava leprosos, ressuscitava mortos, dava vista aos cegos, paralíticos caminhavam. Jesus ia fazendo milagres, como hoje em dia ele continua fazendo. Para todo aquele que crê, nada é impossível. E o Senhor Jesus sabia que eles criam nele. Criam no nome de Jesus, assim como muitos hoje em dia creem que Jesus esteve na terra. Muitos o têm como que ele foi só um profeta. Outros creem nele como o Filho de Deus, o único que pode salvar essa humanidade. Creem de tantas maneiras em Jesus. Outros creem que Jesus está crucificado no madeiro, ainda num lugar chamado templo, onde vão e adoram nos domingos. Muitos creem que Jesus morreu e ficou no túmulo e foi tirado o corpo dele do túmulo. Mas os filhos de Deus, aqueles que creem nele por fé, sabem que Jesus, creem firmemente em Jesus, que ele foi ressuscitado pelo Pai e subiu ao terceiro céu para estar na direita do trono de Deus. Muitos creem que Jesus advoga pelo seu pecado, intercede hoje em dia por aquele que é fraco muitas vezes, verdadeiro pecador arrependido. E Jesus é real. Para muitos, ele ficou só na história, mas Jesus está vivo e está entre nós. Ele é que foi pregado na cruz do Calvário para salvar, para resgatar. Somente com o seu sangue precioso derramado, hoje, aquele que se arrepende pode alcançar o perdão dos seus pecados, pode ser limpo de toda impureza, de toda maldade, de tudo aquilo que o acusa na sua consciência, porque não é fazendo reza, não é fazendo penitências, não é pagando votos, não é fazendo sacrifícios, e não tem muitas vezes lógica aquilo que se faz para querer alcançar o perdão de Deus. Não é somente aceitando o sacrifício vivo de Jesus Cristo, rendendo sua vida por completo a Ele
e obedecendo a sua palavra, crendo que Ele em breve virá e que todos os dias é um dia no qual tem que buscar o aperfeiçoamento que Deus pode fazer na sua vida. Através do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o irá conduzir em toda a verdade. O Espírito da verdade irá lhe tirar do engano, da mentira, da falsa religião, que muitas vezes não lhe tem aproximado a Deus. Você quis muitas vezes se aproximar a Deus por meio da religião, mas não conseguiu a paz para sua alma. E Jesus, que é o príncipe da paz, Ele quer se aproximar a ti. Porque a própria palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, nos diz que Ele está na porta e bate. Se alguém ouvir abrir, Ele entrará e ceará contigo. E como Ele diz aqui na sua palavra, Ele conhecia bem e não confiava neles. Jesus não confia muitas vezes no homem que se faz passar por uma pessoa boa, justa, caridosa, que executa as obras do bem, mas que lá dentro do seu íntimo, do seu secreto, maquina coisas más. Procura ver a oportunidade de poder fazer o mal e executar a maldade contra o seu próximo. Jesus conhecia como conhece hoje em dia a maldade do homem. Lá desde o princípio, lá do tempo de Noé, no qual essa geração, diz a palavra do Senhor, se encontrava corrompida. O desígnio do coração do homem era mal continuamente, diz o Senhor. E então Deus se arrependeu de ter criado essa humanidade, porque via que era só maligna as imaginações do coração do homem. Veja como Deus, Senhor dos senhores, Ele tem o único que tem todo o poder de entrar lá no íntimo do coração do homem e esquadrinhar o mais profundo do seu ser. E a própria palavra nos diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Essa palavra do Senhor, Jeremias 17, versículo 9. O próprio Senhor diz: o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O próprio Senhor, Ele prova os pensamentos do homem. Ele esquadrinha o coração, porque Ele sabe os pensamentos. E Ele também já está pronto para dar segundo o fruto das ações desse homem, para dar a sua recompensa, para dar o seu pago. Por isso que não nos convém a nós, seres humanos, planejar ou maquinar ou desejar o mal para o nosso próximo. Pois o mesmo Senhor disse na sua palavra: minha é a vingança, eu darei o pago. Então, basta somente a nós, cidadãos, também cristãos, fazer o ídolo do Senhor e lhe proclamar as Sagradas Escrituras, a palavra que pode salvar, e fazer aquilo que o Senhor nos mandou, amar até os nossos inimigos. Isso é o que o Senhor nos mandou. Se fizerdes assim, sereis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque de que adianta nós amar e saudar só aquele que nos ama? Isso até os pecadores fazem. Mas o Senhor, que sabe todas as coisas, sabia nesse momento, nessa instância, que muitos criam em Jesus. Não há quem não diga: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus. Mas já dentro do seu coração
Jesus, que sabe todas as coisas, conhece muito bem e sabe os desígnios, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, muitas vezes de si mesmo se justificando, o que não é usar a história, a trajetória, num lugar servindo, pensando que serve a Deus e vai lhe salvar. Mas é o verdadeiro nascimento que o Senhor ensinou para Nicodemos, um doutor da lei, nascimento que deveria ser da água e do Espírito, um nascimento espiritual, um nascimento que somente quando você abre o coração, como falávamos, deixa Jesus entrar na tua vida, no teu ser, tomar o teu domínio, o teu pensamento, Ele ser o Senhor que irá salvar a tua alma, porque no momento da tua partida dessa terra, você tem que estar seguro para onde irá a tua alma. Se a tua alma sair do corpo e começar a ver uma coisa horrível te pegando pelo teu ser e te arrastando, você pode estar seguro de que são os demônios arrastando já para a condenação, porque não quis realmente aceitar o Cristo. O Cristo viu que, assim como alguns se relembravam na semana que passou, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que todos aqueles que creem nele também e executam a obra que ele executou, possam ter esse direito de também ressuscitar juntamente com Cristo e não ver a morte, essa morte eterna que já está preparada para aqueles desobedientes, infiéis, injustos, que não quiseram amar a verdade,